Bom dia, primeiros anos. Bom dia. Acordaram cedo, dispostos. Vamos fazer uma aulinha de revisão? A gente encerrou nossa apostila, mas nós vamos relembrar todo o nosso conteúdo por partes. Nós vamos fazer uma revisão hoje de parte do nosso material da apostila. Depois, na outra semana, eu faço uma segunda revisão, para a gente poder revisar tudo, ficar com tudo fresquinho na cabeça, tudo certo, e ter a certeza de que essa apostila aqui a gente fez todinha, sem deixar nenhuma dúvida para trás. Combinado? Então, assim, eu preparei assim uma sequência de slides, eu retirei nas nossas aulas os temas principais. Eu vou falar para vocês, no geral, o que cada tema significa, um pouquinho de cada, e se ainda restou alguma dúvida do que a gente viu desde o começo, agora é a hora da gente resolver. Combinado? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Aqui está. Vou botar a tela grande, fica mais bonito, peraí. Uma tela grande, agora sim. Então, vamos lá, primeiro ano. Os conceitos principais sobre geografia foi a primeira coisa que a gente viu. Então, espaço geográfico é toda a superfície da Terra onde ocorreram transformações feitas pelo homem, onde existe a interação entre a sociedade e a natureza desde os tempos mais remotos. Então, os objetos naturais, mais objetos artificiais e mais as relações humanas, as relações entre seres humanos, as relações com a natureza, todo esse conjunto forma o espaço geográfico. Outro conceito que nós tínhamos visto era o conceito de lugar. Estão lembrados? Lugar é aquele espaço que você tem alguma familiaridade, que você tem afinidade, que você tem uma lembrança, que você se identifica, que é o teu espaço. Então, lugar pode ser a tua casa, pode ser a casa de uma tia, pode ser um sítio, pode ser a tua rua, desde que você tenha lembrança, desde que você se identifique, desde que você reconheça, desde que tenha realmente assim uma identificação, a gente chama de lugar, combinado? Outro conceito importante que nós vimos é sobre região. Região é quando a gente pega aquele espaço geográfico e a gente divide em espaços menores, em espaço ou espaços que têm características semelhantes. Esse é o termo correto. Então, você pega o espaço geográfico e divide em espaços que tenham as mesmas características ou que sejam muito semelhantes. Nós podemos fazer divisão regional de acordo com a localização geográfica, de acordo com a concentração de indústrias, de acordo com as regiões de clima. Então, você vai dividir o espaço geográfico baseado em algumas características, baseado em alguns critérios, combinado? Um outro termo que a gente comentou e explicou era sobre território. Território é quando eu separo uma parte, quando eu delimito uma parte, quando eu digo, ó, esse espaço aqui delimitado, ele está sob o poder de tal governo, ou de tal corporação, ou de tal facção. Então, território é uma parte do espaço geográfico que foi delimitada pelo poder. Alguém naquele espaço ali é quem manda, é quem detém o poder. Ele pode ser um poder oficial, reconhecido, como o governo brasileiro, ou pode ser um espaço não reconhecido, como o caso das facções criminosas, tá? Um outro tema que a gente comentou em sala de aula foi paisagem. Paisagem é tudo que está diante dos nossos olhos. Isso é paisagem. É um fragmento, é uma parte visível do espaço, é o que eu estou percebendo. Eu estou percebendo pelos meus sentidos. Então, ela pode ser percebida pelo olhar, pelos ouvidos, pelo cheiro. Eu percebo aquele lugar. Aquilo que eu estou percebendo naquele momento, eu chamo de paisagem. Pode ser natural, aquela que é inalterada, ela está inalterada, mas na verdade inalterada ou praticamente inalterada, onde predomina coisas naturais. E paisagem humanizada, ou cultural, ou antrópica, que é o termo que se fala quando a maior parte do que a gente está vendo ali foi transformado pela ação do homem, certo? Um outro tópico que nós vimos foi sobre o nosso planeta. E sobre o nosso planeta, nós vimos os movimentos dele. E a gente viu que o ser humano estuda o nosso planeta há muito tempo. Já tem quantas marcas em cavernas descobertas de outras eras e outras épocas.
Dentre as diversas teorias que saíram sobre o nosso planeta, essa aqui é a teoria que foi definida durante muito tempo, que é de Ptolomeu, chamado geocentrismo, onde a Terra era considerada o centro do universo e tudo girava em torno dela. Essa é a teoria dos geocêntricos, tá? Depois veio uma outra teoria que botou o Sol no centro do universo. Essa teoria foi definida por Copérnico e depois por Galileu Galilei. Hoje nós sabemos que não é bem assim. O Sol está no centro do nosso sistema solar, né? E na verdade, no nosso sistema solar, os astros giram em torno do Sol, né? Eles ficam lá dando voltas em torno do Sol. Porém, o Sol não é o centro do universo, certo? O Sol faz parte de uma galáxia, que é a Via Láctea, e essa galáxia faz parte de um universo gigantesco, tá? Atualmente, então, a gente tem uma concepção bem diferente, porque a gente teve missões espaciais, telescópios, a gente tem um monte de satélite, um monte de equipamentos que nos dão informações mais precisas. Opa, aqui. Baseado na nossa análise dos nossos astros, nós começamos a nos orientar melhor. Começamos levando em consideração os corpos celestes, principalmente o Sol, a Lua, e a partir da observação do Sol, nós definimos uma coisa bem importante: os pontos cardeais. Aonde o Sol nasce, nós chamamos de leste, aonde o Sol se põe, oeste. Lembra que esse nascer e se pôr é um movimento aparente, que na verdade nós da Terra que estamos dando a volta, né? Em noites de lua cheia, a lua faz um movimento bem parecido. Ela nasce mais ou menos onde o sol nasce e se põe mais ou menos onde o sol se põe. Então, a gente pode usar a lua como referência para leste e oeste também, tá? Aqui, ó, para quem ainda tem dúvida, lembra da mãozinha? Mãozinha direita para o sol, mãozinha, a gente vai saber que é o leste, a esquerda para o outro lado, o oeste. Na ponta do nariz eu tenho o norte e do outro lado o leste. Para isso eu tenho que apontar a mão direita para onde o sol nasce. Estão lembrados? Então, aonde o sol nasce é chamado de leste ou oriente. Aonde o sol se põe é chamado de oeste ou ocidente. Daí deu origem ao que a gente chama de rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Dá uma olhadinha aqui, ó, os nossos pontos cardeais, o norte, que também é chamado de setentrional ou boreal, o sul, que também é chamado de meridional ou austral, o leste, que é chamado de oriental ou nascente, e ainda o oeste, que é chamado de ocidental ou poente. Esses são nossos pontos principais, os pontos cardeais. Entre eles, entre o norte e o leste, entre o leste e o sul, nós temos outros pontos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E entre o norte e o oeste, o noroeste. O equipamento que foi usado durante muito tempo como orientação foi a bússola. É essa caixinha metálica com uma agulha imantada, essa agulha fica solta, né, ela gira, e ela nos aponta o norte. Ó, dentro da nossa bússola ali nós temos uma rosa dos ventos, certo? Hoje a gente não usa mais a bússola, até algumas pessoas, mas mais como decorativo. Hoje o que a gente usa é o sistema Global Position System, que é um sistema de localização que usa satélites. Esses satélites, eles cruzam informações e conseguem nos enviar para um celular ou para um receptor aonde a gente está, por onde seguir, quais os melhores caminhos, tá? Então, o Global Position System é uma tecnologia estadunidense e que nos atende bastante quanto à nossa orientação, certo? Os movimentos da Terra, pessoal, para a gente terminar essa parte, então. Nós temos os movimentos da Terra, entre eles os principais, rotação e translação. Nós vamos ver que tem alguns outros. Na verdade, nós vamos falar sobre um só, né? Tem muitos outros movimentos. A rotação, a Terra gira em torno dela mesmo, ela faz a voltinha em volta dela mesmo, certo? Esse movimento leva 24 horas, né? Esse movimento em torno dela leva 24 horas. E isso faz com que a gente tenha o dia e a noite. Além dessa característica, além dessa função do dia e da noite, tem algumas outras responsabilidades que é alguns outros acontecimentos que ocorrem em função do movimento e rotação. Nós temos movimentos de massa de ar, movimentos de correntes marítimas, abaloamento da linha do Equador, achatamento do polo. Então, não é só o dia e a noite, nós temos alguns outros
Aqui, ó. Então, movimento e rotação da Terra, alternância entre dia e noite, diferença de fuso horários, circulação atmosférica interferida, abalamento da linha do Equador, achatamento do polo e movimentação das correntes marítimas. O outro movimento, translação, a Terra gira em torno do Sol, leva em torno de 365 dias, um pouquinho mais, algumas horas que acabam nos dando de presente a cada 4 anos um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que esse não foi, né, chamado de ano bissexto. O movimento de translação, que é esse que a Terra faz em torno do Sol, nos dá a desigualdade da duração dos dias e das noites. No verão, nosso dia é maior, não é verdade? No inverno, nossa noite é maior. E nos dá as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Eu falei que ainda temos aqui, né, mais dois conceitos importantes. Durante esse movimento de translação, tem uma hora que a Terra está mais pertinho do Sol e tem momentos que a Terra está mais distante do Sol. Vocês conseguem perceber? Nessa imagem aqui atrás, ó. Quando está mais perto do Sol, equinócio. Quando está mais distante, solstício. Perdão pela confusão. Próximo do Sol é chamado de periélio, distante do Sol é chamado de afélio. A questão do equinócio e do solstício, corrigindo a tempo, o equinócio e o solstício se refere ao tanto de iluminação que a Terra está recebendo. Olha aqui, ó. Solstício é a época do ano que um dos dois hemisférios está recebendo mais energia solar, e equinócio, os dois hemisférios estão recebendo o mesmo tanto de energia solar. Quanto à proximidade da Terra, voltando só para a gente deixar bem claro, quando a Terra está mais perto do Sol, a gente fala que é periélio. Quando a Terra está mais longe do Sol, é chamado de afélio, certo? Equinócio e solstício tem a ver com o eixo de inclinação, que ora faz com que um hemisfério tenha mais energia solar, o outro menos, e tem hora que os dois hemisférios estão recebendo o mesmo tanto de energia solar. Combinado? Esse movimento não estava na postura de vocês, mas eu acho ele muito lindo. O Sol, ele faz uma volta, dá uma olhadinha aqui, ó, leva 200 milhões de anos para fazer essa volta. Ele faz um giro em direção ao centro da nossa Via Láctea, né? Da Via Láctea, e esse nosso movimento, o movimento que o Sol faz em direção ao centro da Via Láctea, todos os planetas que estão em torno do Sol acabam seguindo ele. Então, lá vai o Sol em direção ao centro da nossa galáxia, da Via Láctea, e os outros planetas vão sendo atraídos por ele, a Terra, Marte, Vênus. Então, a Terra está indo nesse movimento também que é chamado de revolução. Outro movimento, a precessão. Estão lembrados da precessão? Então, a precessão, a Terra faz um movimento semelhante ao movimento do peão, certo? Então, esse giro que a Terra faz, que é um movimento de precessão, semelhante a um peão, também está na postura de vocês lá, né? Foi uma das coisas que a gente viu sobre os movimentos da Terra. Existem outros movimentos, mas esses aí são os mais importantes, combinado? Obrigada pela atenção maravilhosa de vocês. Primeiros anos, estou com saudades. Saudades da nossa sala de aula. Saudade de encontrar vocês. Deixa eu voltar para dar um beijo aqui gigante. Beijo para vocês. Daqui a pouquinho eu estou ali no atendimento. Dessa parte do nosso conteúdo até aqui, se tem alguma dúvida, aproveita. Aproveita para a gente resolver. Combinado? Beijo.